Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. A sua companhia é extremamente importante para as nossas conversas, por isso, participe com a gente. Você já sabe que a gente tem aí os canais, né, de interatividade, que são as postagens no Facebook, onde você envia seus comentários, tira suas dúvidas, conta a sua experiência. Ou, se você preferir, estiver acompanhando o hashtag aqui pelo mobile, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Participe, o importante é você vir para a conversa, né? Torná-la mais rica, mais plural, enfim, a gente quer te ouvir. Participe, porque hoje o tema é super importante. Vou dizer que como jornalista ainda me preocupa, porque a gente gostaria de dar outros dados, mas temos ainda muito a ser feito no controle das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, e os números não são bons. Apesar de tanta informação, a gente tem tido aumento aí. Olha só, vou trazer para vocês. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados agora, recentemente, só nos primeiros 3 meses desse ano, ou seja, janeiro, fevereiro e março, houve um aumento de 264% nos casos de dengue em todo o país. Foram mais de 229 mil pessoas com a doença. Você não conseguiu visualizar o quantitativo? Se essas 229 mil pessoas, todas, fossem para o Maracanã, daria para lotar o estádio 3 vezes. Ou seja, o número de pessoas infectadas por dengue é tão grande que o Maracanã, a gente precisaria ter três momentos para completar toda a lotação do estádio com o número de pessoas infectadas por dengue. E a doença tem se tornado mais agressiva, no sentido da gente também ter registrado, segundo o Ministério da Saúde, um aumento no número de mortes por dengue. Houve um aumento de 67%. Aumento também nos casos de zika em todo o país. E um dado preocupa especificamente quem mora no estado do Rio de Janeiro. A chikungunya apresentou uma leve, queda no número de casos no país, mas no Rio de Janeiro a concentração da doença, a incidência da doença aumentou. A gente tem aí o Rio na contramão de um movimento do país inteiro. Então, se você conhece alguém que já teve dengue, se você já teve a doença, zika, chikungunya, olha, não pode esmorecer não. A gente ainda precisa fazer esse controle. E o que ainda é possível fazer? Quem conversa conosco sobre esse assunto é Flávia Teixeira, bióloga da Fiocruz e líder de escritório do projeto World Mosquito Program, conduzido no Brasil também pela Fiocruz. Seja muito bem-vinda, Flávia, ao Hashtag Educa, viu? Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. E Patrícia Gutmann, pediatra, infectologista e coordenadora geral de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda também ao Hashtag Educa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite também. Então, vamos pensar aqui, já para começar a questão, por que o Brasil ainda não conseguiu vencer a dengue e as outras arboviroses? O que está faltando ainda para a gente, de uma maneira geral? Então, arboviroses são doenças extremamente complexas. Existe a necessidade de uma ação conjunta da sociedade, uma ação conjunta da população, dos governos, em todos os níveis, estaduais, federais e municipais, para que se consiga reduzir o número de casos ou até mesmo que não ocorram casos. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Cada indivíduo precisa cuidar da sua casa, cuidar do seu quintal, da sua área. A prefeitura, os municípios precisam fazer as suas ações que já são feitas e os governos também. Então, se cada um não fizer a sua parte, não vai existir uma bala mágica, uma solução milagrosa para se controlar as arboviroses. Exatamente, cada um fazendo a sua parte. Todos nós somos responsáveis. A gente estava conversando antes aqui do programa entrar em rede. As arboviroses são transmitidas por mosquitos, mas principalmente elas ocorrem em ambientes domésticos, não é isso?
Por isso ou estou errada? Não, o Aedes aegypti ele é um mosquito basicamente urbano e ele é um mosquito doméstico, porque ele precisa picar as pessoas, a fêmea precisa picar as pessoas para que ela possa colocar os ovos, para que ela faça o seu processo de ovoposição. Então, o Aedes aegypti é um mosquito que ele vive dentro das nossas casas, né? Por isso que você tem por isso que você tem que cuidar da sua residência, né? Você tem que evitar água parada, eliminar os criadouros e tudo mais. Cada um tem que olhar para dentro da sua casa, tem que tirar aqueles minutos da semana para fazer uma busca com calma, porque é ali que o mosquito se cria. Se a gente pensar, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem floresta urbana. Eu estou falando isso porque durante a campanha de febre amarela ficou-se com muito medo desse contato silvestre, né, com toda a vegetação. No caso dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya, o olhar, a atenção tem que ser para o nosso ambiente ali onde a gente está vivendo, ambiente urbano. Ambiente urbano. Todos têm que fazer a sua parte. O lixo precisa ser coletado, as residências precisam ser vistoriadas, os criadouros precisam ser eliminados, né? As caixas d'água precisam ser cobertas, tampadas. Todos têm que fazer a sua parte no controle ao mosquito. Agora, a gente deu os dados nacionais, mas eu queria ver o cenário do Rio de Janeiro. Como que está o Rio de Janeiro em relação a essas doenças? Então, a zika está controlada com poucos casos, nada perto do que a gente teve em 2016. A chikungunya vem crescendo cada vez mais, temos tido muitos casos, mais até do que da dengue. Então, a chikungunya, no momento, no Rio, é a que mais preocupa. No município do Rio de Janeiro, existem áreas com maior concentração? Sim. A gente tem focos espalhados por toda a cidade, mas, especificamente na Barra da Tijuca, Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, muitos casos localizados nessa região. Quem tem... Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu estava dando uma olhada no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem tem chikungunya volta a ter chikungunya? A gente faz uma barreira imunológica, digamos assim? Uma vez só. Como é que é? Como é que é isso? Chikungunya é uma vez só, né? Zika também, por enquanto, né? Até não sei se vão surgir variantes aí, são doenças relativamente novas no nosso país. Dengue não. Ok. Como é que a gente faz para controlar a população de mosquitos? Gente, vale lembrar que o Aedes aegypti, o mesmo mosquito, transmite dengue, zika e chikungunya. Então, como é que a gente faz para controlar essa população de mosquito? Então, o Ministério da Saúde ele preconiza uma série de ações para controle vetorial, ou seja, para o controle do mosquito. Então, você tem ações, a eliminação dos criadouros, ou não deixar o mosquito nascer. Você tem ações de colocação de larvicida, biolarvicidas, algumas ações de fumacê também são feitas pelos municípios. E temos as ações do World Mosquito Program, ou do WMP, que é uma proposta inovadora de você utilizar uma bactéria chamada Wolbachia, que é uma bactéria presente em 60% aproximadamente dos insetos na natureza, e essa bactéria ela foi colocada dentro de ovos do mosquito Aedes aegypti, e percebeu-se que, quando presente no mosquito, ela é capaz de reduzir a transmissão da dengue, da zika e da chikungunya. Então, o que o WMP propõe é uma substituição da população. Nós liberamos mosquitos com essa bactéria, Aedes aegypti com essa bactéria, para que eles possam se reproduzir com os mosquitos que estão em campo e, assim, substituir essa população para que você só tenha mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, e dessa maneira você reduz a transmissão dessas doenças. Essa é uma iniciativa hoje, nós estamos atuando no município do Rio de Janeiro, na AP31. A P31 é que área? A área de Penha, Manguinhos, Ilha do Governador, Cidade Universitária, Ramos, Parada de Lucas, Vigário Geral, Complexo da Maré, Complexo do Alemão. E estamos atuando também em bairros de Niterói. Estamos atuando na região central de Niterói, na região oceânica, nas regiões de praia de Bahia de Niterói. Foi interessante você falar sobre isso, porque quando ela estava citando os bairros, eu fiquei aqui lembrando. Se você não conhece o Rio de Janeiro, vou trazer um pouquinho, né? São áreas de densa concentração de pessoas, né? Você tem
Tenha, Manguinhos. Manguinhos você tem aquela área toda, até da Fiocruz mesmo, mas do entorno você tem muitos rios ali atrás. Você tem uma parte, o nome já diz mais ou menos de onde vem, a área toda que era de mangue ali, né, do Fariatimbó. Quando você fala Complexo da Maré e companhia, você tem, e até o Fundão, onde é ali o complexo universitário, você tem uma área com campo, mas a margem da Baía de Guanabara, que na margem você tem uma concentração de lixo trazido pela maré que é muito gigantesca grande, e com água, né? Não só a água da Bahia, que é uma água salgada, mas choveu, ficou tudo naqueles potinhos todos, nas tampinhas, naquilo tudo ali, uma concentração grande. Atualmente, nestas áreas que nós estamos atuando, nós estamos englobando aproximadamente 909 mil habitantes no Rio de Janeiro, nessa área da P31, e aproximadamente 280 mil habitantes na área de Niterói. Vamos começar agora uma nova área em Niterói, a região Norte 1. Vamos englobar 102 mil habitantes já nesse município de Niterói. Agora, esse programa, ele é um programa internacional, é um programa com várias nações envolvidas. Sim, o WMP hoje está presente em 12 países. Ele começou na Austrália, depois ele foi para a Indonésia, Vietnã, Brasil, Colômbia e México. Brasil, Colômbia e México são os países participantes na América. E temos algumas ilhas também na região do Pacífico, como Fiji, Vanuatu, Kiribati, outras ilhazinhas também. Vou pegar esse gancho que você me deu, porque durante a pesquisa para o programa eu estava vendo, a Europa não costuma registrar casos de dengue, porque, entre outras coisas, a gente está ali perto do hemisfério norte, é mais friozinho. Mas a Austrália, quando você fala de Austrália, a Austrália é um país quente, o Brasil é um país quente, sim, a gente precisa de calor e umidade para ter mosquito. A gente não vai ter neve no Rio de Janeiro nem no Brasil tão cedo. Então, essa preocupação do combate ao mosquito e essas arboviroses não deve ficar só no verão. Essa ideia que a gente tem que o verão é mais quente e tem mais chuva e por isso concentra o combate ali, se a gente pensar em termos de país, é uma visão que ela tem que ser estendida para o ano inteiro, né? Sim, o ano inteiro nós temos que nos preocupar com o combate ao mosquito. O Aedes aegypti é um mosquito de clima mais tropical, então abaixo dos trópicos a maioria dos países sofrem com as mesmas questões relacionadas ao mosquito e é preciso combatê-lo durante todo o ano. No verão, por você ter mais chuvas e por você ter um clima mais quente, você tem uma maior quantidade de mosquitos. Mas isso não significa que nas outras estações do ano você não tenha que pensar no mosquito, até porque o ovo do Aedes aegypti, num pratinho de planta, por exemplo, seco, ele pode ficar até um ano ali. Então, se ao longo daquele ano aquele ovo estiver seco, chover, molhar, aquele ovo vai se desenvolver em mosquito. Temos casos o ano inteiro de arbovirose. E eu acho que é muito importante, enquanto a gente não tem o programa da Flávia, né, com do WMP no Brasil todo, é muito importante o cuidado com os criadouros locais mesmo. Então, dentro das casas, né, principalmente, né? Claro que os larvicidas, o fumacê tem seu papel, mas assim, o cuidado é dentro de casa mesmo, cada um olhando o seu pratinho de água, o potinho de água do cachorro, o balde que está do lado. Vaso sanitário. Outro dia eu estava vendo os mosquitos, gente, aí eu vou dizer, lá em casa, quando eu cheguei no banheiro, que eu olhei e falei assim, gente, não acredito, nunca tinha pensado, assim, me dado conta no dia a dia, que eu falei, a água está parada ali, a água limpa tudo que o mosquito quer, né? Então, a água sanitária no vaso sanitário, ó, tampadinho, para não ficar ali chamando o mosquito. Né? E é importante também prestar atenção na casa dos vizinhos, né? Aquelas casas que estão abandonadas, fechadas, piscinas que não são tratadas. Então é importante bisbilhotar a casa do vizinho também, né? Porque o mosquito pode sair dali e ir para a sua casa. Então... como a gente falou no início, como você colocou no início, o WMP ele traz uma metodologia complementar. Não existe uma solução mágica. Todos precisam fazer a sua parte e todas as metodologias são importantes, cada uma dentro do seu escopo e da sua capacidade de atuação. Já que a gente está falando que todo mundo precisa fazer a sua parte, você acompanha agora, aqui no Hashtag Educa, um projeto do Cefet de Nova Iguaçu,
um projeto criado pelo Núcleo de Robótica, né, do Cefet de Nova Iguaçu, que acabou sendo finalista num concurso internacional Deixa eu só pegar aqui, olha. Tá aqui, direitinho, olha. Foi finalista no Student Design Competition, promovido pela Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos. O professor é o Gabriel Matos de Araújo, e você vai ver, ele gravou um vídeo pra gente, demonstrando aí, trazendo pra gente o projeto deles. Vamos dar uma olhada. E esse é o nosso projeto, onde a gente busca aliar inovação tecnológica na solução de um problema gravíssimo de saúde pública, que é o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças que todos conhecem. Pois bem, como é que funciona esse nosso projeto? Nós utilizamos esse drone para mapear uma certa área e extraímos do drone, além do vídeo dessa região, informações como, por exemplo, dados de GPS. Tá? Essas informações são passadas para o nosso algoritmo, que aplica técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e de visão computacional, para detectar possíveis focos do mosquito da dengue. Por exemplo, pneus e caixas d'água e etc. Então a ideia é utilizar o nosso sistema como uma ferramenta de auxílio à decisão e com isso ajudar os agentes de saúde a executarem o trabalho de forma mais eficiente. Você estava falando em bisbilhotar a casa do vizinho, o drone vai bisbilhotar Excelente, uma área né? maior, né? Caixas Onde a d'água gente não chega, né? Onde o agente de saúde às vezes não chega, porque tem cachorro, a pessoa não deixa entrar na propriedade privada, né? Eu acho que esse vídeo que eles trouxeram para a gente tem uma importância, porque é educação pensando em como ajudar o poder público, os cientistas de uma maneira geral, a fazer o combate, né? A encontrar soluções. Qual é o papel da escola, das universidades nesse combate? O papel da sociedade como um todo é muito importante. O que a gente percebe no WMP, nós temos, antes da liberação do mosquito, nós temos um período de engajamento comunitário, mobilização e comunicação. E o que a gente percebe é que as pessoas precisam entender do que a gente está falando, elas precisam entender o quão importante esse tema é, para que elas possam se interessar e participar. E as pessoas se voluntariam para participar, as pessoas se interessam, uma vez que você consegue chegar com a informação até elas. O recebimento da informação, a passagem, a transmissão da informação é muito importante. As escolas são essenciais, né? As crianças, eu acho que são os maiores veículos de ensinamento que existe, né? O que é ensinado a elas, elas levam para dentro de casa. Às vezes uma casa que não... pais e familiares que moram naquela casa que não tiveram acesso à educação, e elas são verdadeiros multiplicadores. Aqui no município do Rio, a gente tem o Programa de Saúde do Escolar, né? O PSE, que vem trabalhando as arboviroses desde fevereiro. Em março, no início de março, tivemos o dia da mobilização, com ações educativas diárias nas escolas e buscas por focos, envolvendo os pequenos e os adolescentes nessa luta que é essencial para a gente ter a participação mesmo da população nesse combate. Agora, eu vou fazer a pergunta que complementa tudo que a gente está falando. A gente está falando em combater porque ele provoca uma doença. E essa doença não dá para brincar. Então, vamos fazer por partes, né? O que é a dengue? Como que ela é transmitida? Quais são os sintomas e por que ela preocupa? Então, a dengue é uma doença viral, né? O vírus é transmitido através do Aedes aegypti e outros mosquitos também, mas aqui no Brasil, principalmente o Aedes. E ela causa uma virose, né? Que é caracterizada por febre alta, dores no corpo, dor na cabeça, prostração, aquela sensação de cansaço e ela pode ter agravantes e se tornar grave, né? Principalmente em crianças menores de 2 anos, idosos, pacientes que já tenham alguma condição anterior,
cardiopatas, diabéticos, com algum problema renal. Então, o quadro é esse. O que acontece é que é como se ela fizesse com que o líquido que está dentro do vaso sanguíneo extravasasse para dentro dos tecidos. Então, o sangue fica grosso, né, com muitas hemácias, as plaquetas diminuem e isso causa uma queda da pressão, né, a pessoa fica com a pressão baixa e com a pressão baixa o sangue circula de uma forma prejudicada, né, nos tecidos e pode levar à falência mesmo de órgãos e até à morte. É uma doença que preocupa porque ela pode matar sim, né? Então tem que ficar extremamente ligado nos sinais de alerta. O paciente tem que estar sendo acompanhado por um serviço de saúde, onde ele tenha fácil acesso, onde ele consiga realizar exames simples, né? Que é basicamente um hemograma, e onde ele consiga receber o tratamento mais importante para ele, que é a hidratação. A gente estava conversando antes, eu vou trazer uma informação. Eu tive, em 2001, dengue hemorrágica. Pior coisa da minha vida, não quero nunca mais passar por isso. Uma prostração absurda, porque assim, faltava ar, um cansaço, uma fadiga. Conseguia desmaiar deitada assistindo televisão. Você estava falando sobre a queda da pressão. É preocupante, não dá para brincar, nem confundir os sintomas com uma gripe. Não é uma gripe. O que tem que ficar atento? Bem, primeiro o que diferencia da gripe é a ausência de sintomas respiratórios, né? Então, coriza, tosse, né? Aquele nariz entupido. Então, isso é uma isso na dengue não tem? Não tem. É muito importante que o serviço de saúde consiga diferenciar a dengue de outras doenças bacterianas que também podem fazer isso, né? Como a doença meningocócica, que é, né, a meningite, ou a doença meningocócica sem a meningite, que é uma doença muito grave, e é importante que haja uma diferenciação, porque se não se tratar a doença meningocócica com antibiótico, o paciente morre, né? E a dengue não se usa antibiótico. Então, o serviço de saúde tem que estar atento a isso, né? Isso a gente descobre no hemograma, no exame de sangue? A dengue? A dengue, bem, existem exames específicos para dengue, mas dentro de um cenário de muitos casos com quadro clínico e um hemograma característico e a história clínica do paciente, é possível você inferir que ele tenha dengue sem necessitar, não é necessário aguardar a confirmação laboratorial da dengue para iniciar o tratamento, né? E o tratamento? Quer saber, né? Então, bem, primeiro tem que cuidar da febre, né? Então é muito, muito importante usar o antitérmico, de preferência o paracetamol, tá? Não se deve usar aspirina em hipótese alguma. Porque já baixa a pressão se a pessoa... Na verdade, a causa nem é por abaixar a pressão, mas é porque pode fazer uma reação e fazer uma síndrome muito ruim que a gente não quer. E, fora isso, a hidratação. A hidratação pode ser feita com soro caseiro, com aquele soro que a gente pega o envelopinho no posto, né, que já tem uma quantidade maior dos sais para hidratar, né, porque é uma terapia de reidratação oral. E em casos que graves, mais necessários, é necessário fazer a hidratação na veia, né? Ou seja, gente, teve o sintoma, corre para a unidade de saúde mais próxima da sua casa, vai ao médico, porque precisa ser acompanhado. Zika. Zika. Então, a Zika, a gente teve aí o boom da Zika em 2016. Ela é um quadro mais leve do que a dengue, né? A febre é mais baixa, dura menos tempo. Muito característico dela é o vermelhão, que a dengue também tem, mas mais ou menos metade dos casos aparece o racho. Da Zika já é mais proeminente, é um vermelhão que coça, né? Coça, dá uma dor nas articulações, pode dar um pouquinho de inchaço de mãos e pés, mas é uma coisa mais branda, né? A preocupação da Zika maior é em relação às gestantes, né? Que a gente teve
aquele número grande, né, que se descobriu que o vírus estava associado à microcefalia. Então, qualquer gestante que tenha febre e rache, ela merece, enfim, uma investigação diagnóstica ativa para se buscar e se afastar e acompanhar essa gestante, acompanhar esse bebê, né, apoiá-la para ela ter as necessidades dela atendida, e também pela possibilidade de ter síndromes neurológicas secundárias à doença, né? Ou seja, a gente está vendo que, assim, não pode ter mosquito por perto, gente. Esse controle, ele tem que ser feito, a gente tem que participar mesmo. Chikungunya, já que é a nossa concentração aqui no Rio de Janeiro. Que a gente sintomas... tem tido muito, né? A chikungunya também é uma arbovirose, né? Um vírus transmitido pelo mosquito, e ela é mais caracterizada, ela é caracterizada também por febre, mas muita artralgia, com aumento mesmo, artrite, né? Principalmente de punhos, cotovelos, tornozelos, geralmente são articulações simétricas, né? Punho direito e esquerdo, dor mesmo, né? E é uma dor que é incapacitante, uma dor forte, não é só uma dorzinha, um desconforto, não é. Né? Pode ter também o rash, né? Em crianças pequenas, bebês, existe a forma também que faz lesões cutâneas, fica como se fosse queimaduras, assim, bolhas, e quadros graves também em recém-nascidos e bebês pequenos, né? Também a transmissão no final da gravidez parece levar a isso. Ou seja, a gente está vendo que realmente não dá para brincar. E é muito importante também da chikungunya o repouso, né? O repouso nesses primeiros 15 dias, principalmente em adultos e idosos, porque o risco é que essas artrites cronifiquem, ou seja, vai passar daqueles 15 dias e o paciente pode ficar meses, até anos, com dor articular, e isso é extremamente limitante e incapacitante. Então, é importante que o patrão entenda que o empregado dele tem que repousar, que o doutor entenda que ele tem que prescrever repouso e que esse paciente fique quietinho enquanto está convalescendo, para diminuir os riscos de cronificação. Piora, né, de cronificação. A gente já está chegando aos minutos finais aqui do Hashtag Educa. Se eu estiver interessado em procurar o programa para trazer para a minha cidade, como que eu faço, como que eu entro em contato? Então, você pode entrar em contato conosco, nós temos vários canais. Vou utilizar o site wmpbrasil.org. Você acessa o nosso site, ali tem as nossas informações de contato no Facebook, no Instagram, os nossos telefones, ou então Volbito no Brasil. Nós criamos um mosquito, né, um mascote? Um mascote. Não é a ideia de um mascote, porque o mascote afetivo, a gente quer acabar com ele, né? Mosquito não é afetivo. Mas nós percebemos que a expressão Aedes aegypti com Wolbachia, quando a gente trabalha com a população, quando a gente trabalha nas escolas, nos postos de saúde, é uma expressão difícil, né, de ser pronunciada. Então, ou utilizar o nosso site wmpbrasil.org, ou então Volbito no Brasil, e ali tem todas as informações. O que a gente faz? Preciso de um atendimento à saúde? Como devo proceder? Onde procurar? Procurar as unidades básicas de saúde, próximo da sua casa. Temos as emergências também para os finais de semana e à noite. E é importante que esse paciente esteja ligado principalmente à unidade de atenção primária, para ele poder ser acompanhado. Importantíssimo, eu sei que está acabando, mas importantíssimo que os serviços de saúde notifiquem os casos, né? Porque senão as prefeituras não têm como saber onde estão tendo os casos para ir atrás e fazer o bloqueio. Então, o serviço de saúde tem que notificar. E o cidadão aqui no Rio, através do 1746, pode também
fazer a sua denúncia, falar que a casa do vizinho está com uma caixa d'água destampada, a piscina não está tratada, e assim a gente vai envolvendo os agentes para a gente poder junto controlar essas doenças. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Flávia, Obrigada pela pelo participação de convite. vocês aqui no Hashtag Educa. Quer dar mais um recado, Patrícia? Não. Não? acho Tá que tranquilo? Tá tudo bem. Você que acompanha a gente já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens. Tire suas dúvidas, a gente vai dar um jeito de responder. Enfim, o importante é você entrar nesse combate que a gente aprendeu aqui. É importante, as doenças são sérias e tem que durar o ano inteiro. A gente encerra aqui, olha, tem a participação da Priscila Francischini, dizendo Hashtag Educa sempre trazendo à pauta assuntos importantíssimos. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela companhia e até o próximo Hashtag Educa.